Olá pessoal, esses dias eu estava nas minhas redes sociais e fiz uma enquete perguntando sobre a mudança corporal após a gravidez. E 98% das respostas foi que o corpo mudou bastante depois de uma gravidez. Então olha que interessante, porque eu vou falar um pouquinho hoje sobre as mudanças que a gravidez acarreta e que fazem as mulheres procurarem um cirurgião plástico. E essa é a paciente mais comum aqui no meu consultório, a paciente que foi mãe e quer melhorar um pouco as alterações que a gravidez fez o corpo dela se transformar, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gravidez, o corpo ele é modificado para receber aquela criança que está ali, para nutrir aquela criança, para dar energia para aquela criança, para paciente, para mulher produzir leite, para mulher cicatrizar depois da gravidez. Então, olha que bacana a alteração que acontece no corpo da paciente. Por exemplo, não faz sentido, primeira coisa, a paciente pergunta muito, eu quero fazer uma plástica logo depois que o meu bebê nascer. Às vezes as pessoas têm a ideia de fazer durante o parto. Então, pessoal, isso não faz sentido nenhum. Não existe essa opção de cirurgia plástica durante o parto, tá certo? Isso é uma coisa que é um mito, na verdade. Primeiro de tudo, o seu corpo está completamente diferente do que ele normalmente é. Não adianta a gente fazer uma cirurgia de um corpo que não é o seu. E segundo, nesse momento, imediatamente após o parto, é onde a paciente está precisando do maior número de alterações para cicatrizar. Então é um risco altíssimo da paciente ter trombose, ter embolia, porque o corpo está coagulando aquela região onde a placenta estava, onde o bebê estava, dentro do útero, tá certo? Então olha que interessante, nunca deve ser feita uma cirurgia plástica no pós-parto ou durante o parto, tá bom? E aí, o bebê nasce, a mulher tem as alterações principalmente mamárias, o seio aumenta o volume para produzir melhor o leite. Na hora que ele aumenta o volume, a pele estica. Depois que esse bebê amamenta, o tecido mamário ele não volta ao que era antes, aquele tecido denso, glandular, ele é substituído um pouco por gordura. A gente chama isso de lipossubstituição. E aí o seio, quando diminui, ele perde volume, ele perde densidade, ele fica com consistência mais amolecida. E em pacientes que têm um certo volume mamário, a tendência é a queda. Então, uma das maiores alterações depois de uma gravidez é a flacidez mamária e a perda de volume. As outras alterações são muito relacionadas ao corpo. Uma é muito específica e muito característica do ganho de peso, que é o acúmulo de gordura localizada difusamente. Tem pacientes que ganham bastante peso, né? Tem ali, desregulam ali, esquecem exercício físico, esquecem dieta. Isso é muito importante para a gente manter esse período aí de gravidez e pós-gravidez dentro de um peso. Mas às vezes há uma desregulação também, a paciente ganha peso, acumula região de braços, abdômen, costas, flancos. Então a gordura localizada ela pode acumular difusamente, né? E uma alteração que é muito comum da gravidez, né, muito específica, para caber o bebê, a musculatura abdominal ela tem que distender. Então aqueles músculos que formam os gominhos, que são os retos abdominais, eles se afastam para o bebê caber aqui dentro. Esse afastamento a gente chama de diástase dos músculos retos abdominais. E essa diástase, ela fica depois da gravidez, né? As pacientes elas podem até ter uma melhora da tonificação dessa musculatura, deixar ela super firme, para a diástase não ficar tão evidente, mas quando o músculo tem menos hipertonia, essa diástase ela se torna evidente e o abdômen ele fica um pouco abaulado. O paciente às vezes pode estar bem abaixo do peso dela, inclusive 40, 50 quilos, mas o abdômen ele fica abauladinho, porque a musculatura não está corrigida. Então a diástase é uma das coisas que a gente mais corrige das alterações da gravidez, junto com a flacidez de pele. E a cirurgia, que ela geralmente combina essas características de corrigir gordura localizada, corrigir a fragilidade e a diástase muscular, corrigir flacidez de pele, ela é a abdominoplastia. Então a gente tem que corrigir todas essas alterações anteriores
a gente sempre associa a abdominoplastia com lipo para melhorar a moldura corporal, o contorno. A gente às vezes faz a remodelação glútea com gordura. Então essa é a cirurgia mais comum das pacientes que têm filhos que são mamães, tá certo? Tem jeito, tem solução, mas eu sempre digo, a cirurgia plástica ela não é o caminho para todos os problemas. O paciente tem que ter hábitos saudáveis, tem que fazer atividade física, tem que ter alimentação saudável e regular, tá certo, pessoal? Cirurgia plástica ela é só a cereja do bolo. É isso que eu prego aqui. As pacientes que vêm aqui sabem disso, sabem da importância que eu dou para a autorresponsabilidade delas em fazer a parte delas. E se você quer saber um pouco mais também sobre cirurgias plásticas, sobre hábitos de vida, sobre gestão, carreira médica, escreve aqui no nosso canal, segue a gente, aguardo vocês.